Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus, com o sermão intitulado A Vida é Curta e o Céu é Eterno. A Bíblia explica as nossas vidas de muitas maneiras. Ela compara a nossa vida ao orvalho sobre a relva. Além disso, quando comparamos um dia aos olhos de Deus, com o tempo de nossas vidas, a Bíblia nos explica isso como 1000 anos para nós, sendo apenas um dia no reino de Deus. Com isso, vemos que nossa existência é passageira e sem sentido. Irmãos e irmãs, vocês não podem marcar um encontro com uma efêmera, dizendo, até amanhã, porque uma efêmera vive apenas por um dia. Quando olhamos para as criaturas que podem viver apenas por um curto período de tempo, não sentimos simpatia e compaixão por elas? Quando Deus olha para as nossas vidas, Ele nos vê de uma maneira parecida, por assim dizer. 1000 anos na vida humana são comparados a apenas um dia aos olhos de Deus. Nossas vidas estão, inevitavelmente, ligadas aos limites muito curtos do destino. Eu mesmo me sinto assim com bastante frequência. Eu também vivenciei os meus 20 anos e houve um tempo em que eu era adolescente. Quando eu olho para a minha vida, eu me pergunto, quando foi que cheguei a esta idade tão rápido? Quando reflito sobre mim mesmo, também sinto que as nossas vidas são muito curtas. Mesmo entre os membros da família de Sião, aqueles que segurei nos braços quando eram bebês agora cresceram, se casaram e trabalham juntos. Quando pensamos sobre este assunto, o tempo passa rápido. Antigamente, quando as pessoas idosas falavam da natureza curta da vida, nós nos perguntávamos, por que eles dizem essas coisas, quando há tanto tempo pela frente? No entanto, aqui estamos nós, dizendo a mesma coisa. Tendo passado por isso, percebemos quão curta realmente é a nossa vida. Quantas pessoas tolas existem que pensam que viverão 1000 anos, quando, na verdade, nem sequer podem viver 100 anos? Mesmo vivendo uma vida curta, há pessoas que vivem para o reino dos céus. E há pessoas que vivem em direção ao inferno. Se existem esses dois caminhos da vida, não deveríamos escolher o caminho para o céu? Não devemos apenas escolher essa vida para nós mesmos, mas também devemos guiar todas as outras pessoas, que não sabem disso, a escolher essa vida. Isso deve se tornar o nosso modo de vida. Será que devemos viver uma vida significativa voltada para o reino dos céus? Ou será que estamos condenados a continuar andando em direção ao inferno sem nem mesmo perceber? Vamos encontrar a resposta na Bíblia. Vamos ver o Salmo de número 90, versículo 4. Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. É assim que a nossa vida é descrita. 1000 anos da vida humana são como uma noite, que passou aos olhos de Deus. Vamos para o versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Isso não significa que tudo passa em um instante? Vejamos o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo. O que acontece? Tudo passa rapidamente, e nós voamos. Exceto alguns de nossos membros jovens, provavelmente todos nós podemos nos identificar com esse conteúdo. Quando foi que eu entrei nos meus 40 anos? Logo depois de levarem seus filhos a um certo ponto na educação deles, se vocês quiserem um tempo para si mesmos, vocês já vão estar na meia-idade. Depois de ver seus filhos se casarem, vocês, de repente, já estarão com 50 e 60 anos. Essas coisas acontecem em um piscar de olhos, em apenas um momento.
Sem dúvidas, 1000 anos são como uma vigília da noite. Sobre esse assunto, Deus enfatiza a nós ao dizer: um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. Deve haver uma razão para ele nos ensinar que a nossa vida nesta terra não é eterna. Ele contém um aviso para nós que diz: em vez de apostar tudo nesta vida curta, se prepare e viva para o reino dos céus, para a eternidade. Vamos dar uma olhada no livro de Isaías, capítulo 40. Em Isaías, capítulo 40, versículo 6, está escrito: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é. Como ela é? É erva. E toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva. E o que acontece com a flor? Irmãos e irmãs, elas duram muito tempo? As flores florescem, mas depois de pouco tempo, elas já murcharam. Elas não duram mais do que alguns dias. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Dessa forma, a Bíblia repetidamente nos diz que o tempo que os humanos podem ficar nesta terra não é muito longo. Vamos confirmar isso no Novo Testamento também. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Vejamos o versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Mesmo olhando para este mundo, que Deus criou para nós vivermos, aprendemos muitas lições todos os dias. Nossas vidas também são inevitavelmente curtas. Quão tristes parecem para nós as efêmeras, que vivem vidas tão curtas. Não importa quão esplendidamente alguém viva, ou quanto poder e autoridade exerça, é apenas por um curto momento. Nossas vidas jamais podem ser eternas. A vida, a juventude e a beleza passam muito rápido, não é? Muitos de vocês, particularmente aqueles da meia-idade ou mais velhos, sentirão isso profundamente. Depois de dedicar anos para criar seus filhos e vê-los casados, vocês finalmente têm algum tempo de lazer para si mesmos. Mas então vocês chegam a compreender: agora, eu não tenho muito tempo para causar algum impacto significativo nesta terra. Quando olhamos para as efêmeras e outras criaturas com vidas curtas, não podemos deixar de sentir muita pena delas, pensando: elas só têm isso de vida? Quando Deus olha para as nossas vidas, Ele diz: eles são como as flores e a erva do campo, momentâneos e passageiros, que florescem por um curto tempo antes de desvanecerem. De fato, nossas vidas são transitórias como a grama e as flores. A Bíblia continuamente nos ensina sobre isso, através dos registros do escritor dos Salmos, do apóstolo Pedro e do profeta Isaías. Vamos ver o Salmo de número 103, versículo 13. Vejamos o versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus,
estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Está escrito, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, indicando que tudo é momentâneo. Por isso, o que Deus, tendo piedade da humanidade, quer nos dar? Ele quer nos dar a vida eterna. Então, não faria sentido viver eternamente, enquanto sofremos para sempre, não é? É por isso que a alegria e a felicidade sempre serão criadas. O tempo de vida que nos será concedido será diferente do tempo de vida nesta terra. Haverá eterno gozo de felicidade, alegria e bênçãos além do que nosso coração pode suportar. A Bíblia nos ensina que Deus criou um mundo para nós onde não há morte, luto ou dor. Portanto, todos nós devemos entrar nesse mundo. Nós estamos apenas vivendo nesta terra temporariamente agora. Então, devemos sempre seguir para qual direção nesta terra? Devemos poder ajustar nossas vidas em direção ao reino dos céus. De acordo com o livro do Apocalipse, há um lugar de eterno sofrimento. Quando Jesus veio a esta terra, ele nos exortou a não ir para esse lugar. Jesus enfatizou repetidamente: se a tua mão te faz pecar, e te impede de entrar no reino eterno dos céus, corta-a antes de ficares de fora do reino dos céus. Isso mostra quão curta é a nossa vida nesta terra, e quão patética e lamentável ela parece aos olhos de Deus. É por isso que Ele nos concedeu este caminho. Por isso, devemos nos esforçar para obedecer a todos os ensinamentos de Deus, seus regulamentos, decretos e leis, e segui-lo por onde quer que Ele nos guie. Vamos dar uma olhada no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta. O que acontecerá com eles? E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O próprio Deus veio a esta terra, para nos impedir de ir para esse lugar. Ele morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue e suportou incontáveis insultos, dores e sofrimentos para guiar a nós, seus filhos, ao eterno reino dos céus. Ele estabeleceu a Páscoa da nova aliança, o caminho para a vida eterna. Nos ensinou sobre a mãe da vida eterna, e nos permitiu ter fé nela, não é? Não importa quão grande ou popular alguém seja nesta terra, isso não é eterno. Os cantores populares, que já foram famosos, vivem muito felizes agora? Eles ainda estão desfrutando da popularidade de sua juventude? A resposta é não. Irmãos e irmãs, esses períodos são muito curtos. A popularidade como uma celebridade, ou como uma pessoa no poder é momentânea. Através desse conteúdo, fica claro quão incrível é a graça de Deus, que nos permite ir ao eterno reino dos céus. Deus nos concedeu a Páscoa, a verdade da vida, derramou seu precioso sangue na cruz, para expiar todos os nossos pecados passados, e abriu todas as portas para entrarmos no reino dos céus. Vamos sempre pensar em sua graça. Não percamos nossos corações para os assuntos triviais desta terra, esquecendo e nos afastando da vontade de Deus. Acima de tudo, tenhamos uma esperança mais profunda pelo reino dos céus. Não precisamos ter esse sentimento de inferioridade, pensando, alguém conseguiu uma mansão luxuosa. Por que eu não posso viver assim? E quanto a essa glória e essa vida?
A Bíblia não nos ensina que elas são como as flores do campo? O que é importante é a direção de nossas vidas, se estamos vivendo corretamente ou não. Não é importante quem vive uma vida esplêndida, ou quão grandiosa e poderosa é a vida de alguém. A pergunta é: a direção da minha vida é para o céu? Ou estou andando, sem perceber, para o inferno? Se entendermos corretamente a direção que estamos almejando, e seguirmos o caminho da vida de acordo, o que teremos mesmo no final de nossa vida? Sem dúvida, teremos esperança. Um membro idoso está muito feliz, depois de receber um diagnóstico terminal no hospital. E as pessoas comuns? Eles ficariam deprimidos e com medo. Mas esse membro está muito feliz, dizendo: eu vou para o céu. Assim, em vez disso, ele sai cumprimentando os membros da igreja, dizendo: quando eu for ao céu e ver o Pai, qual mensagem você quer que eu leve? Cheio da alegria e felicidade de ir ao reino dos céus. Ele não sente o medo da morte. Pensem na vida humana. Quando os amigos que costumávamos ver nas reuniões começam a desaparecer um por um, pensamos: será que eu sou o próximo? Essa é a vida humana. A nossa vida nesta terra não é uma estadia temporária, depois de pecarmos? Eu gostaria de poder escapar o mais rápido possível, e voltar para a nossa eterna pátria celestial. Isso é o que o apóstolo Paulo disse, assim como todos os santos da igreja primitiva. E é o mesmo com os nossos corações hoje. O apóstolo Paulo disse: desejo partir e estar com Cristo, pois é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 6. No capítulo 21, versículo 6, está escrito: disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Já que esse lugar existe, Jesus veio a esta terra, e proclamou repetidamente nos evangelhos: se tua mão te faz pecar, corta-a. Pois é melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo que nunca se apaga. Porque o mundo em que estamos vivendo é temporário, ele não pode durar para sempre. Ser pai, ser mãe e ser filho são todos temporários. Tudo é temporário. Todos deixam este mundo algum dia. Porém, enquanto desempenhamos esses papéis, o que importa é: nossa vida está em direção ao céu, ou está em direção ao inferno? Estamos sempre em uma encruzilhada. Devemos sempre escolher o caminho para o reino dos céus. É por isso que Deus veio a esta terra em carne, como o Espírito e a noiva, nos chamando para fora da nossa miséria, para sermos seus filhos. Vamos para o capítulo 22, versículo 17. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. O que eles dizem? Eles estão chamando toda a humanidade, dizendo: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A quem se refere o Espírito Santo? Refere-se a Deus Pai. Então, quem é a noiva de Deus Pai que aparece com ele? Ela é Deus Mãe. Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra, e estão dizendo aos seus filhos: venham.
Quem tem sede, venha a mim e receba de graça a água da vida. Ele não disse a mesma coisa há 2000 anos? Vamos ver o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem veio naquele momento? O pai e a mãe vieram juntos? Quando o pai veio a esta terra pela primeira vez, ele sozinho disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No livro do Apocalipse capítulo 22, o Espírito e a noiva se reúnem e dizem: Vem. Na sua primeira vinda, ele veio sozinho e disse: Venha. E na sua segunda vinda, eles vieram juntos em carne, e estão chamando seus filhos: Venham, para guiá-los à salvação. Somente quando formos até eles, é que podemos receber a vida eterna. Em vez de uma vida passageira e momentânea, podemos receber a vida eterna. Não é através da nova aliança, que Deus estabeleceu na terra, que podemos receber essa vida? Esta é a minha carne, este é o meu sangue. Se vocês comerem a carne do Filho do Homem, e beberem o seu sangue, o que acontecerá? Vocês terão a vida eterna. Portanto, não importa quão nobremente alguém viva nesta terra, se não comer a carne do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, o que acontecerá? Ele não terá a vida. Por fim, o Espírito e a noiva não vieram a esta terra para nos dar a vida eterna? É por isso que, em sua primeira vinda, o Pai veio sozinho à terra de Israel e clamou: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E em sua segunda vinda, o pai e a mãe vêm juntos e dizem: Se alguém tem sede, venha a nós e beba. Precisamos conhecer o pai e a mãe para irmos até eles, certo? Então, precisamos saber onde o pai e a mãe estão, aonde devemos ir para encontrá-los, e quem eles são. Quantas verdades Deus nos revelou na Bíblia, para que possamos encontrar todas as respostas para essas perguntas. Agora, vamos ao mundo inteiro, e digamos a todas as pessoas: voltem para Sião, onde o pai e a mãe habitam. Eles estão esperando por vocês, e há a bênção da vida eterna. Não está escrito em Salmos capítulo 133, que Deus concede a sua bênção, a vida para sempre, em Sião? Quem nos dá a vida eterna em Sião? É por isso que devemos voltar rapidamente para Sião. Devemos dizer: já que a vida é tão curta, e não temos muito tempo, por favor, voltem rapidamente ao Pai, à Mãe e a Sião. Nosso tempo de vida é realmente muito curto. Por favor, façam uma pausa para refletir. Quantos anos você tem? Eu tenho 50. Quantos anos você acha que ainda tem pela frente? 20 a 30 anos? Por que você não muda o seu estilo de vida para aquele que lhe permite ir ao reino dos céus? A vida eterna no céu. Dessa forma, é necessário ensinar sobre a origem da humanidade, que a Bíblia e os profetas testemunham. Sempre me surpreendo ao me ver trabalhando, ao lado daqueles que eram estudantes e bebês anteontem. Isso me faz pensar: quando foi que eles cresceram e se tornaram adultos? Quando foi que eles cresceram a ponto de assumir seus próprios papéis? Essas são coisas que eu nunca poderia ter imaginado antes. Isso não significa que o dia em que iremos ao céu está cada vez mais perto? Por isso, não fiquem com medo ou tristes apenas porque estão envelhecendo, mas perguntem a si mesmos: no tempo que resta da minha vida, que materiais posso enviar para o céu para construir uma linda casa lá? Eu já contei a vocês esta parábola antes. Um crente em Deus morreu e foi para o reino dos céus.
pensando que teria uma boa casa lá porque tinha um título na igreja. Lá ele viu uma grande variedade de esplêndidos apartamentos de luxo dourados. Pensando, eu devo morar em um desses, ele seguiu o anjo que estava o guiando. Mas o anjo passou direto por eles. Ele ficou um pouco decepcionado, mas pensou, com certeza outra casa. Então, ele viu outra casa, um pouco menos magnífica, mas ainda assim muito luxuosa. No entanto, eles também passaram por essa. Ele pensou, espera aí, minha casa deve ser pelo menos como aquela. No entanto, eles passaram por todas essas casas. Finalmente, ao chegar em frente a uma cabana, o anjo disse: "Este é agora o lugar onde você vai morar." Então, ele fez uma reclamação ao anjo. "Eu tive um título importante na igreja, e fui fiel por muito tempo. Então por que me foi dado um lugar como este?" O anjo explicou: "No reino dos céus, as casas são construídas com os materiais enviados da terra. E como os materiais que você enviou não passavam disso, você só pode ter este lugar." De acordo com o livro do Apocalipse, como Deus nos recompensará? Por isso, agora precisamos acumular muitas bênçãos no céu: a bênção da fé, a bênção do amor, a bênção da esperança, a bênção de guiar corretamente os outros ao reino de Deus, a bênção do evangelismo, a bênção de ensinar a palavra de Deus, e assim por diante. Enquanto vivemos nesta terra, devemos ficar alertas. Caso contrário, 10 anos podem passar num piscar de olhos. Então, haverá aqueles que viveram esses anos sem fazer nada pelo céu, e aqueles que viveram cada dia de forma frutífera para o céu. Quando refletimos sobre a graça de Deus, que derramou seu sangue, e se sacrificou na cruz por nós, devemos nos perguntar, qual é a maneira mais graciosa de viver? O que vale a pena? Assim que essa breve oportunidade de vida acabar, não teremos mais a chance de dar glória a Deus nesta terra. Recebemos condições que até mesmo os anjos celestiais invejariam. Mas se continuarmos a desperdiçar nosso tempo com outras coisas, no fim, não poderemos comprar nem mesmo uma cabana. Vamos diligentemente fazer todos os preparativos necessários para desfrutar da felicidade e bênçãos eternas. Vamos construir virtude através da oração, virtude através da pregação, e virtude através da união com os nossos membros da família de Sião. O que vocês acumularam nunca será levado pelos outros. O que acumulamos será todo nosso. Quem entende, age de acordo, enquanto quem não entende, inevitavelmente perde. Já que Deus nos deu o mesmo tempo a todos, espero que todos nós encontremos os melhores caminhos que podemos tomar dentro desse tempo, guiando muitos de nossos irmãos e irmãs celestiais para o caminho onde o pai e a mãe dizem: "Vem." Esperando que vocês tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.